O técnico Adenor, né, Tite, né, hoje fez a lista de convocação. Eu sinceramente, Marcão, vou começar dando um depoimento pessoal aqui, uma opinião aqui, que é o seguinte: quando a polêmica sobre a seleção está um pouco mais baseada em jogadores reservas, propriamente dito, como, por exemplo, o Daniel Alves, né, é um dos reservas, o Brenner na, na, na zaga, e o outro que eu esqueci que é no ataque, que eu esqueci o nome dele agora. Eu Martinelli? acredito que. Martinelli. Isso. Eu acho que, de certa maneira, de certa forma, acho que o Tite fez uma convocação que fez sentido, inclusive pelo trabalho dele dos últimos 4 anos. Ainda não vou entrar no tema Gabigol, porque acho que é um tema que a gente tem que realmente. Por isso que eu separei esse assunto até como tema aqui da live de hoje. Mas dentro do que houve de trabalho, acho que o Tite até acertou mais do que errou. Junto a isso, a gente teve aí a convocação, a confirmação, né, de Pedro e de Everton Ribeiro, dois dos jogadores importantes, né, na temporada 2022. Everton Ribeiro mais longevo, né, no trabalho junto ao Tite, já desde 2020, se não me engano, vinha sendo convocado esporadicamente, depois de maneira mais direta. Em depoimento, inclusive, o Tite chegou a mencionar em alguns podcasts que a convocação do Everton Ribeiro se devia muito ao gosto pessoal do César Sampaio, e eu sempre esqueço o nome do auxiliar do. O braço direito do Tite, que trabalha com ele ali, é um barbudinho, que hoje estava também na convocação, obviamente. Eu nunca lembro o nome dele, meu Deus do céu. Eu sempre fico com Miguel na cabeça e não é Kleber Miguel. Xavier. Kleber Xavier. Kleber Xavier, exatamente. Os dois são os caras que mais gostam do Everton, botaram o Zagallo, sacanagem. Mas são os dois que gostavam muito dele. Não que o Tite não goste, mas ele o fator decisório muito para o Everton Ribeiro ter sido muitas vezes convocado e ter participado bastante do trabalho é que realmente era do gosto dos dois. O Pedro, indiscutível. O Pedro, por mais que tenha sido utilizado nos últimos tempos, chegou de uma maneira decisiva porque é o centroavante que faltava para o Tite, né? Com as características que ele tem. Então, dentro disso, a gente ainda tem também poder para poder falar, né? Que tem ainda um Vinícius Júnior e Paquetá ali para completar um quarteto flamenguista, né? Se é que, obviamente, a gente sabe que tem outros jogadores ali dentro que tem, né? Que são flamenguistas também, mas dos quatro que realmente jogaram no Flamengo. Lembrando também de um dado histórico: o Flamengo chega a 35 convocações, 35 jogadores convocados para a seleção brasileira e se torna empatado, se não me engano, com o São Paulo. Eu não sei se é o São Paulo, não. Que eu sei que o Botafogo é o primeiro. Com o Vasco da Gama. O primeiro colocado é o Botafogo. O segundo, se não me engano, é o Santos. O terceiro, Vasco e Flamengo, empatados com 35 jogadores. É, enfim, é um dado histórico que eu acho que é importante também. O Flamengo sempre tendo jogadores sendo convocados para a Copa do Mundo. Variavelmente, poucas Copas não tiveram jogadores do Flamengo, né? E aí eu queria a tua impressão também sobre a convocação, a tua opinião sobre os jogadores do Flamengo que foram convocados, da tua opinião, inclusive, sobre essa questão. Acho que daí dá para a gente começar, depois a gente começa a discutir, fazer projeções até para o futuro. Acho que é muito cedo para a gente já começar a falar sobre isso. Cara, vamos lá. A convocação em si, eu acho que ela é coerente com o que o Tite vinha apresentando já nos últimos 4 anos. Claro que sempre tem um ou outro jogador ali que a gente discute, né? Eu não consigo entender o Daniel Alves convocado, um jogador que a última partida que ele fez foi em setembro, né? Não está sendo utilizado lá pelo Pumas do México. Né? Inclusive, hoje na convocação ele fala Daniel Alves do Pumas, mas ele foi observado no time B do Barcelona. Né? Então, Isso. assim, eu acho uma loucura essa questão do Daniel Alves. Jogador de 39 anos, longe do seu auge, né? E aí foi chamado. E ele pode ter tirado a vaga de alguém, né? Certamente ele tirou a vaga de alguém. Ele pode ter tirado a vaga de um rubro-negro, do Gabigol, né? O Tite poderia muito bem ficar só com 3 laterais, não levar o quarto lateral, até porque o Militão consegue fazer essa função de lateral direito, mas não foi o que ele quis, né? Ele levou o Daniel. E aí eu acho que esse é o grande erro, a grande polêmica
da convocação seria o Daniel Alves, né? Acho que ali para frente alguns jogadores não me convencem tanto, né? E aí poderia dar a vaga pro Gabriel também. O Martinelli tem jogado bem no Arsenal, né? O Gabriel Jesus fez um ótimo início e agora parece que já está 8 jogos sem marcar, né? Vai se aproximando da Copa, ele vai parando de fazer gol. Impressionante. E aí é o seguinte também, pô, tudo bem, tira o Daniel Alves e leva o Gabigol, seriam 10 atacantes. 10 atacantes. É muito atacante também, né? O Tite levou 9 atacantes, né? Esse ano foram 26 jogadores, né? São 26, né? São 26. São 26. Faria mais sentido se fosse no lugar de um outro atacante, né? E aí fica aí a gosto do freguês ali. Eu acho que para essa discussão teria mais ali na vaga do Gabriel Jesus, que está muito tempo sem marcar, mas tem jogado bem no Arsenal também, né? Na verdade, a temporada do Gabigol é muito boa para a gente, né? É muito boa para o Flamengo, ele é decisivo de novo, mas na seleção, das vezes que ele foi convocado, eu não acho que ele jogou tão bem, não performou tanto, né? E aí ele teve uma baixa também na produção ali na hora de fazer o gol, né? Ele começou a perder algumas oportunidades. Eu acho que isso foi tirando um pouco da chance dele ir para a Copa, né? Acho que ele já estava até mais conformado, né? Nas últimas convocações, eu acho que ele nem era mais convocado, então já tem um bom tempo que ele não é convocado. Então acho que vai ficando claro para o jogador também que ele está ficando distante, né? Coisa que diferente do Pedro e do Everton Ribeiro, né? Que são jogadores que tiveram mais convocações agora para o final, né? Principalmente o Pedro, né? Que finalmente conseguiu ser titular no Flamengo e finalmente conseguiu jogar na seleção. E aí, diferente do Gabigol, quando ele entrou, ele fez gol, né? Ele conseguiu marcar ali e acho que carimbou o passaporte não nesses jogos da seleção, mas sim pelo que fez pelo Flamengo, né? O Everton Ribeiro voltou a jogar bem, e aí a gente pode até entrar nessa questão psicológica, né? Que ele fala que procurou um profissional, né? Para auxiliá-lo nessa questão. E aí o fato é que ele começa a produzir demais, né? Ele começa a produzir muito, e fica difícil do Tite não convocá-lo, até porque teve a contusão do Coutinho, né? O Coutinho se contundiu, e aí tá fora da Copa do Mundo pela contusão. Eu não sei se o Coutinho iria no lugar do Everton Ribeiro, né? Mas com a contusão, aí eu acho que o caminho ficou mais livre para o Everton Ribeiro, né? Com relação à Copa do Mundo. Cara, eu acho que é isso. Agora, a gente vai precisar projetar um pouco a Copa em si, né? Os jogadores do Flamengo são 2 jogadores que, no momento, não são titulares, né? Nem o Everton Ribeiro, nem o Gabigol. O Everton Ribeiro, acho que não joga, assim, acho que pode ter aí um jogo ou outro que entre e tal, mas assim, para começar jogando, eu não sei se ele ganharia a posição. O Pedro, eu acho que é para mudar o estilo e a característica de jogo da seleção, né? A gente joga com 3 jogadores rápidos na frente, e aí se a gente tiver o Pedro ali, né? A gente está precisando de um cara para fazer o pivô, um cara alto, que tenha presença de área ali, né? Que seja alto, que seja forte, consiga trombar com os zagueiros, consiga fazer esse pivô. Aí eu acho que o Pedro entra para mudar o jogo. O Pedro, para mim, tomou a vaga do Matheus Cunha.